Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, estatísticas dos times da Loteca concurso 1064. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. Este vídeo demorou quase 2 horas para ficar pronto, entre pesquisa, edição e gravação. Ajude-nos se inscrevendo no canal, deixando seu like e compartilhando nosso vídeo. E agora bora lá para as estatísticas dos times da Loteca concurso 1064. Primeiro jogo, Fluminense e Atlético pela Série A. O Fluminense está em quinto colocado na Série A, com 17 pontos. Em 10 jogos teve 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Marcou 16 gols e tomou 11. Como mandante está em 8º lugar na Série A. Em casa teve 3 vitórias e 1 empate. Como visitante está em 5º lugar na Série A. Fora de casa teve 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Já o Atlético está em 4º colocado na Série A, com 18 pontos. Em 10 jogos teve 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Marcou 14 gols e tomou 8. Como mandante está em 13º lugar na Série A. Em casa teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como visitante está em 1º lugar na Série A. Fora de casa teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Segundo jogo, Cruzeiro e Fortaleza pela Série A. O Cruzeiro está em 9º colocado na Série A, com 14 pontos. Em 10 jogos teve 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Marcou 14 gols e tomou 10. Como mandante está em 16º lugar na Série A. Em casa teve 2 vitórias e 3 derrotas. Como visitante está em 4º lugar na Série A. Fora de casa teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Fortaleza está em 11º colocado na Série A, com 14 pontos. Em 10 jogos teve 3 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Marcou 12 gols e tomou 8. Como mandante está em 11º lugar na Série A. Em casa teve 2 vitórias e 3 empates. Como visitante está em 9º lugar na Série A. Fora de casa teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Terceiro jogo, São Paulo e Atlético pela Série A. O São Paulo está em 8º colocado na Série A, com 15 pontos. Em 10 jogos teve 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Marcou 15 gols e tomou 11. Como mandante está em 4º lugar na Série A. Em casa teve 4 vitórias e 1 derrota. Como visitante está em 15º lugar na Série A. Fora de casa teve 3 empates e 2 derrotas. Já o Atlético está em 7º colocado na Série A, com 16 pontos. Em 10 jogos teve 5 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Marcou 14 gols e tomou 13. Como mandante está em 5º lugar na Série A. Em casa teve 4 vitórias e 1 derrota. Como visitante está em 11º lugar na Série A. Fora de casa teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Quarto jogo, CRB e Ituano pela Série B. O CRB está em 14º colocado na Série B, com 15 pontos. Em 11 jogos teve 4 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Marcou 10 gols e tomou 12.
Como mandante está em 18º lugar na Série B. Em casa teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como visitante está em 6º lugar na Série B. Fora de casa teve 3 vitórias e 3 derrotas. Já o Ituano está em 13º colocado na Série B, com 14 pontos. Em 12 jogos teve 4 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Marcou 13 gols e tomou 15. Como mandante está em 7º lugar na Série B. Em casa teve 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como visitante está em 17º lugar na Série B. Fora de casa teve uma vitória e 5 derrotas. Quinto jogo Santos e Corinthians pela Série A. O Santos está em 13º colocado na Série A, com 13 pontos. Em 10 jogos teve 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 3 empates e 1 derrota. Marcou 9 gols e tomou 8. Como mandante está em 10º lugar na Série A. Em casa teve 2 vitórias e 3 empates. Como visitante está em 12º lugar na Série A. Fora de casa teve uma vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Corinthians está em 16º colocado na Série A, com 9 pontos. Em 10 jogos teve 2 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Marcou 9 gols e tomou 15. Como mandante está em 12º lugar na Série A. Em casa teve 2 vitórias e 3 empates. Como visitante está em 20º lugar na Série A. Fora de casa teve 5 derrotas. Sexto jogo Trem e Santana pelo Campeonato Amapaense. O Trem está em 3º colocado no Campeonato Amapaense, com 9 pontos. Em 4 jogos teve 3 vitórias e 1 derrota. Nos últimos 4 jogos teve 3 vitórias e 1 derrota. Marcou 7 gols e tomou 4. Como mandante está em 2º lugar no Campeonato Amapaense. Em casa teve 2 vitórias. Como visitante está em 6º lugar no Campeonato Amapaense. Fora de casa teve 1 vitória e 1 derrota. Já o Santana está em 8º colocado no Campeonato Amapaense, com 1 pontos. Em 6 jogos teve 1 empate e 5 derrotas. Nos últimos 2 jogos teve 1 empate e 1 derrota. Marcou 1 gol e tomou 5. Como mandante está em 8º lugar no Campeonato Amapaense. Em casa teve 4 derrotas. Como visitante está em 8º lugar no Campeonato Amapaense. Fora de casa teve 1 empate e 1 derrota. Sétimo jogo Bahia e Palmeiras pela Série A. O Bahia está em 15º colocado na Série A, com 9 pontos. Em 10 jogos teve 2 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Nos últimos 5 jogos teve 3 empates e 2 derrotas. Marcou 11 gols e tomou 16. Como mandante está em 17º lugar na Série A. Em casa teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como visitante está em 13º lugar na Série A. Fora de casa teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Palmeiras está em 2º colocado na Série A, com 22 pontos. Em 10 jogos teve 6 vitórias e 4 empates. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. Marcou 22 gols e tomou 8. Como mandante está em 3º lugar na Série A. Em casa teve 4 vitórias e 1 empate. Como visitante está em 3º lugar na Série A. Fora de casa teve 2 vitórias e 3 empates. Oitavo jogo Grêmio e América pela Série A. O Grêmio está em 6º colocado na Série A, com 17 pontos. Em 10 jogos teve 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Marcou 14 gols e tomou 15.
Como mandante está em 7º lugar na Série A. Em casa teve 3 vitórias e 2 empates. Como visitante está em 8º lugar na Série A. Fora de casa teve 2 vitórias e 3 derrotas. Já o América está em 18º colocado na Série A, com 8 pontos. Em 10 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Marcou 11 gols e tomou 22. Como mandante está em 15º lugar na Série A. Em casa teve 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Como visitante está em 17º lugar na Série A. Fora de casa teve 1 empate e 3 derrotas. Nono julga o Coritiba e Internacional pela Série A. O Coritiba está em 18º colocado na Série A, com 4 pontos. Em 10 jogos teve 4 empates e 6 derrotas. Nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. Marcou 8 gols e tomou 20. Como mandante está em 18º lugar na Série A. Em casa teve 3 empates e 2 derrotas. Como visitante está em 19º lugar na Série A. Fora de casa teve 1 empate e 4 derrotas. Já o Internacional está em 10º colocado na Série A, com 14 pontos. Em 10 jogos teve 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Marcou 10 gols e tomou 13. Como mandante está em 6º lugar na Série A. Em casa teve 4 vitórias e 1 derrota. Como visitante está em 16º lugar na Série A. Fora de casa teve 2 empates e 3 derrotas. 10º julga o Cuiabá e Botafogo pela Série A. O Cuiabá está em 14º colocado na Série A, com 12 pontos. Em 10 jogos teve 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Marcou 9 gols e tomou 14. Como mandante está em 19º lugar na Série A. Em casa teve 2 empates e 2 derrotas. Como visitante está em 2º lugar na Série A. Fora de casa teve 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Botafogo está em 1º colocado na Série A, com 24 pontos. Em 10 jogos teve 8 vitórias e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Marcou 18 gols e tomou 7. Como mandante está em 1º lugar na Série A. Em casa teve 6 vitórias. Como visitante está em 7º lugar na Série A. Fora de casa teve 2 vitórias e 2 derrotas. 11º julga o Vasco da Gama e Goiás pela Série A. O Vasco da Gama está em 19º colocado na Série A, com 6 pontos. Em 10 jogos teve 1 vitória, 3 empates e 6 derrotas. Nos últimos 5 jogos teve 5 derrotas. Marcou 10 gols e tomou 19. Como mandante está em 20º lugar na Série A. Em casa teve 1 empate e 3 derrotas. Como visitante está em 10º lugar na Série A. Fora de casa teve 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas. Já o Goiás está em 17º colocado na Série A, com 8 pontos. Em 10 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Marcou 9 gols e tomou 18. Como mandante está em 14º lugar na Série A. Em casa teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como visitante está em 18º lugar na Série A. Fora de casa teve 1 empate e 4 derrotas. 12º julga o São Paulo e Ipiranga pelo Campeonato Amapaense. O São Paulo está em 6º colocado no Campeonato Amapaense, com 4 pontos. Em 6 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 4 derrotas. Nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.
Marcou 11 gols e tomou 19. Como mandante está em 7º lugar no Campeonato Amapaense. Em casa teve um empate e uma derrota. Como visitante está em 7º lugar no Campeonato Amapaense. Fora de casa teve uma vitória e 3 derrotas. Já o Ipiranga está em 4º colocado no Campeonato Amapaense, com 8 pontos. Em 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Marcou 11 gols e tomou 8. Como mandante está em 4º lugar no Campeonato Amapaense. Em casa teve uma vitória e um empate. Como visitante está em 4º lugar no Campeonato Amapaense. Fora de casa teve uma vitória, um empate e uma derrota. 13º julga o Bragantino e Flamengo pela Série A. O Bragantino está em 12º colocado na Série A, com 14 pontos. Em 10 jogos teve 3 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Marcou 15 gols e tomou 14. Como mandante está em 9º lugar na Série A. Em casa teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Como visitante está em 14º lugar na Série A. Fora de casa teve 4 empates e uma derrota. Já o Flamengo está em 3º colocado na Série A, com 19 pontos. Em 10 jogos teve 6 vitórias, um empate e 3 derrotas. Nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e um empate. Marcou 21 gols e tomou 11. Como mandante está em 2º lugar na Série A. Em casa teve 4 vitórias, um empate e uma derrota. Como visitante está em 6º lugar na Série A. Fora de casa teve 2 vitórias e 2 derrotas. 14º julga o Sport e Juventude pela Série B. O Sport está em 6º colocado na Série B, com 21 pontos. Em 10 jogos teve 6 vitórias, 3 empates e uma derrota. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Marcou 18 gols e tomou 8. Como mandante está em 1º lugar na Série B. Em casa teve 5 vitórias. Como visitante está em 10º lugar na Série B. Fora de casa teve uma vitória, 3 empates e uma derrota. Já o Juventude está em 8º colocado na Série B, com 18 pontos. Em 12 jogos teve 6 vitórias e 6 derrotas. Nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e uma derrota. Marcou 15 gols e tomou 12. Como mandante está em 13º lugar na Série B. Em casa teve 3 vitórias e 3 derrotas. Como visitante está em 5º lugar na Série B. Fora de casa teve 3 vitórias e 3 derrotas. Em breve estaremos trazendo nossos palpites, enquetes com os percentuais dos jogos e colunas atrasadas. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.